Uma vez eu já fiz um vídeo explicando o que é as formas supremas, e você pode conferir nesse card aqui em cima aqui. Mas basicamente, um supremo é o resultado final de uma simulação de milhões de anos de evolução da espécie do alienígena selecionado. Isso tudo no planeta natural do alien, estando no pior cenário possível. O próprio Dwayne McDuffie, um dos diretores mais importantes da franquia de Ben 10, que explicou essa tese e o funcionamento dos supremos pra gente. E no vídeo de hoje é passar por todos os supremos usados pelo Ben Tennyson em Supremacia Alienígena e teorizar como foi o pior cenário de cada um deles. Vamos nessa então, vamos lá. Gigante Supremo. Tocustars são uma espécie ultra rara e que surgem em tempestades cósmicas. E o Derek J. White afirmou em seu Formspring que os Tocustars vivem sozinhos na borda da galáxia, silenciosamente protegendo ela contra ameaças do além. Isso nos dá um vislumbre a mais para imaginar como foi o pior cenário do Gigante Supremo. Basicamente, as ameaças e perigos galácticos aumentaram exponencialmente, o que forçaria as tempestades cósmicas a se prolongarem de tamanho durante um tempo e gerar os Tocustars maiores e poderosos. Também é possível que os Tocustars se reproduzam sexualmente como os seres humanos, pois nessa espécie também é um macho e uma fêmea. Mas, porém, contudo, todavia, não se sabe ao certo, porque dá pra dizer que o dimorfismo entre macho e fêmea também se deve às tempestades cósmicas. No mais, se essa possibilidade for real, os Tocustars mais poderosos que sobreviveriam às ameaças seriam os Tocustars mais grandes, e por isso a seleção natural faria com que os seus descendentes fossem cada vez maiores. E no final, isso explica o tamanho colossal que o Gigante Supremo adquiriu. Besta Supremo. Os Vulpimancers já são feras com um mínimo de sapiência para serem considerados racionais. Isso, pois eles são mutacionados. Afinal, Vulpin é um planeta negro na borda da galáxia, cujo ecossistema é envenenado além do reparo. Por causa disso, os Vulpimancers perderam lentamente seus olhos devido a não serem usados por um longo tempo, devido aos efeitos da poluição do planeta. Eles sofreram mutações para ter uma audição aumentada e outros sentidos desenvolvidos. Vivendo nas cavernas escuras sobre a superfície, os Vulpimancers não precisam de olhos e usam seu incrível olfato para ver. E bem, no pior cenário, Vulpin estaria ainda mais poluída e deixaria os habitantes de lá ainda mais mutacionados, despertando raiva, podendo perceber isso no Besta Supremo. O Besta Supremo é bem mais selvagem e brutal que o convencional, e não é só em aparência, mas na personalidade também. No pior cenário possível, os Vulpimancers mais ferozes seriam os que mais ficariam vivos, e a seleção natural favoreceria isso. O clima do planeta deve ter mudado também, para ficar ainda mais quente, o que explicaria a cor vermelha ser predominante e não mais laranja. Isso pois eles começariam a escurecer mais o laranja ao longo do tempo. Os descendentes então iriam nascer cada vez mais escuros, até que os vermelhos se tornassem padrão. Afinal, em um local quente e com cavernas e terra, esta cor ajudaria mais eles a se camuflarem para dar mais ataques furtivos. Como em Vulpin, há seres extremamente perigosos evoluindo junto. A gente pode cravar com certeza que os Vulpimancers Supremos se adaptaram a seres mais fortes, resistentes e agressivos, pois os Vulpinix Tortugans acabariam por conflitar com eles. Afinal, no pior cenário possível, é crível se imaginar uma guerra por território e comida, ainda mais provindo dos Vulpinix Tortugans. E pra quem não sabe, é revelado em um pop-up e em um DVD do Ben 10 clássico, o Bala de Canhão tem subespécie. Ele é um Peralota arburiano do extinto planeta Arbúria. Já os Vulpinix Tortugans são raças mais primitivas e vivem em Vulpin. É dito no DVD que eles podem liberar uma poderosa explosão química. Os Tortugans são capazes de se transformar em projéteis devastadores, fortes o suficiente para penetrar o aço sólido. Inclusive, se liga nessa fanart de um Vulpinix Tortugan feito por esse artista lá no DeviantArt. Sinistro, né? Com o combate cada vez mais comum entre as feras sedentas por comida, os Vulpimancers e os Vulpinix Tortugans loucos por território e querendo se defenderem, fica óbvio o porquê durante milhões de anos os Vulpimancers hiper evoluídos se adaptaram para terem um rabo de escorpião e espinho nas costas, similares a uma barbatana de tubarão. Isso pois, caso fossem agarrados de surpresa, seu próprio corpo já é uma defesa automatizada. A evolução é incrível, né? Fala sério. Eco Supremo. Esse é do crime mesmo, esse aí o negócio é pesado. O Eco Supremo é um dos supremos que mais mudou. Logo, a gente pode dizer que esse pior cenário possível demorou muitos milhões de anos teóricos. Milhões de anos teóricos pode ser de 2 milhões até 999 milhões, 999.999 anos. E no caso
caso do Eco Supremo, ele estaria mais perto do final do que perto do começo. Logo, a sua evolução teórica foi demorada porque ele mudou demais. Bem, sabemos que o Eco se clona, mas e o Eco Supremo? Muitos pensam que não, mas vamos ver essa parada direitinho, porque isso pode influenciar o seu pior cenário. Várias declarações feitas oferecem relatos contraditórios se o Eco Supremo se mantém com as habilidades de autoduplicação de seu homólogo desevoluído. Durante a exibição de Supremacia Alienígena, uma biografia do Eco Supremo foi apresentada no site da Cartoon Network e afirma que ele poderia se autoduplicar. Ele também já fez isso em uma HQ chamada Fashion Victim. No entanto, Dwayne McDuffie afirmou que o Eco Supremo não possui essa habilidade. Já no período do Omniverse, Derek J. White acreditava que os discos sônicos do Eco Supremo podem se desprender dele e então um corpo cairia do disco para que ele pudesse se replicar. Uma espécie de transformação ao invés de fotocópia. É por isso que o Derek redesenhou os discos do Eco Supremo no Omniverse para se assemelhar à sua cabeça. Derek também afirma categoricamente que ele pode duplicar no Omniverse, isso na versão do Albedo. Derek também explica que a sua incapacidade de fazer isso em Supremacia era por conta de um erro no Super Omnitrix. No mais, mediante a tantas visões, qual é a certa? Bem, galera, a certa é você deixar o Ultra Mega Like aqui embaixo. Pô, na moral, tá vendo o vídeo até agora e ainda não deixou o Ultra Mega Like? Então, deixa o Mega Like aqui, se inscreve no canal com o sininho, rapaziada. Vamos ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos, será que a gente consegue? E galera, papo sério, quem quiser apoiar ainda mais o canal e quiser se sentir à vontade, é só você clicar aqui embaixo para você conhecer o clube de membros do canal. Você vai conhecer quais são os benefícios. Um deles é que você vai ganhar um selo a cada mês que você completa sendo um membro do ultra nível aqui do canal. Como por exemplo, esse nível aqui. Olha só que beleza de emoji, rapaziada. Você vai querer ficar de fora dessa? Então clica aí para conhecer melhor, já é? Tamo junto. Muito obrigado, rapaziada. Vamos nessa. Mas bem, a lore correta é a lore de que o Eco Supremo pode sim se multiplicar e usaria os discos para fazer isso. Afinal, embora o Dwayne discorde disso, é um caso de 3 contra 1, porque o Derek fala que pode. Então, né, a maioria vence. A HQ, que embora a história seja em outra realidade, ela crava que pode. E o mais importante, a biografia do Eco Supremo da própria Cartoon também fala que pode. Então, é real. Sim, o Eco Supremo tem a capacidade de se autoduplicar usando seus discos para fazer isso. Mas agora vamos falar um pouquinho de Sonorósia, homeworld dos Sonorosianos. Lá, possui desfiladeiros maciços e majestosos e imensos canyons de tirar o fôlego, exibindo belas camadas de extrato multicoloridos de sua formação gradual ao longo dos tempos. Essas coisas podem ser encontradas em toda a Sonorósia. Os Sonorosianos são os únicos nativos com habilidade inata de manipular ondas sonoras, mas outras criaturas em Sonorósia são capazes de tirar proveito da topografia cavernosa do planeta. A topografia é a ciência de estudar as características naturais ou artificiais de uma localidade. Como os Sonorosianos contam mais com a sua sonorocinese inata, no pior cenário, as outras espécies que entendem de topografia se adaptaram bem mais rápido. Com as outras espécies no topo da cadeia alimentar, se clonar virou um gasto energético aos Sonorosianos, pois agora eles seriam caçados mais facilmente e só gastariam energia para fazer isso. Logo, os poucos Sonorosianos que restariam não se clonariam mais, e iriam buscar alimentos em lugares mais altos, fora do chão, né? E a gente sabe que os Sonorosianos têm a habilidade de levitar, e isso é visto tanto em Supremacia como em Omniverse. A seleção natural favoreceria os Sonorosianos que têm mais domínio em levitar. Logo, depois de um tempo, eles começariam cada vez mais a dominar a levitação a um ponto de que aprenderiam a voar. Isso explica as capacidades de voo supersônicas do Eco Supremo. Os buracos em forma de círculo verde na parte de trás das mãos dos Sonorosianos são orifícios sonoros que ajudam a ressoar. Esses buracos, teoricamente, seriam os primeiros a virarem os discos quando os Sonorosianos se metalizarem. Pra quem não sabe, eles são de silício. Embora a série fale que é silicone, isso foi um erro de dublagem. E esse erro não só aconteceu com o Eco, mas também com o Cromático, outro alien também feito de silício e não de silicone, e que na série foi falado que ele era de silicone. Você vem com a gente. Silicone indestrutível, super denso, rapaz. Sai fora. Sonorosianos pararam de se clonar com uma estratégia de serem menos perceptíveis aos predadores, mas essa habilidade ainda existe em seus genes e seria despertada mais pra frente assim que se metalizarem. Bem, seguindo o ditado você é o que você come, os Sonorosianos se metalificariam conforme a evolução, por agora comerem metais. Sonorosianos comeriam metais pois todas as outras fontes de alimento seriam dominadas por predadores. Eles teriam que tirar todos os nutrientes essenciais para viver apenas dos aços encontrados em canyons de Sonorósia. Graças à biomagnificação, que para quem não sabe é o acúmulo de substâncias em organismos ao longo de uma teia alimentar, Sonorosianos e algumas outras espécies de Sonorósia se tornariam metalificados. Sim, eles também brigariam por alimento, e isso explicaria como eles ficariam mais frios. O Eco Supremo é um cara mais frio, mais posturado, mais centrado, né? Então, conforme o tempo, os Sonorosianos ficaram metalizados, maiores, frios, e os seus
seus genes de clonagem despertaram em seus discos. O que antes era apenas orifícios para ressoar, viraram cadeias de discos poderosos. Os genes responsáveis pela clonagem passar para os discos foi uma tática evolutiva para eles ainda serem seres imperceptíveis, pois clonar um disquinho pequenininho é muito melhor do que o corpo inteiro, pois agora dá para fazer artimanhas, stealths e acabar com potenciais perigos sem serem notáveis. Eles ainda podem se clonar corporalmente, pois os genes estão no disco, então basta ele liberar o corpo de dentro do disco, como o Derek descreveu antes, pois é o disco se transformando em um clone. Ambos são um processo de autoduplicação, mas o funcionamento ali é diferente. E aí, pirou na evolução do Eco-Eco? Isso é pura ciência, jogador. Chama-se neodarwinismo. Bala de canhão supremo. Arbúria foi extinto pelo grande carrapato alienígena. Então, o bala de canhão e a sua espécie evoluíram aonde no pior cenário? Em Vulpin também? A resposta é não. Afinal, estamos falando de uma simulação e não da vida real. É confirmado em um DVD de supremacia que o bala de canhão e a sua espécie evoluíram em Arbúria suprema. Ou seja, Arbúria no pior cenário possível. Então, mesmo com o planeta tendo sido extinto, o Super Omnitrix criou na simulação e aplicou suas condições terríveis do pior cenário possível. As cidades em Arbúria eram conectadas por milhares de sistemas de túneis, como uma gaiola de hamster. Com muitos recursos e um clima ideal, os habitantes de Arbúria viviam em harmonia. Arbúria era considerado um local de férias por muitas espécies, e mais tarde foi destruída pelo grande carrapato que visitou o planeta. Sabendo que o pior cenário possível tem de ser um onde o planeta não é exterminado, podemos descartar a ideia do grande acabar com o planeta nesse pior cenário. O planeta pararia de ter um clima ideal e muito mais radiação solar iria vir. Todo o sistema de locomoção rápida seria arruinado pelo calor extremo, iria danificar todas as estruturas da cidade. Logo, os peralotas com mais propensão a resistir o calor seriam os que ficariam vivos. Quando enrolado, os arburianos peralotas tornam-se como uma roda motorizada que pode se mover a uma grande velocidade por causa dos produtos químicos em suas exoplacas que reduzem o atrito. No mais, os arburianos peralotas são pacifistas em uma grande maioria. Isso é provado pelo fato do bala de canhão, ao ser usado pelo Ben, tem conseguido vencer o grande e os outros peralotas do planeta não. Aqui no pior cenário não teria espaço para os isentões. Os que não se arriscassem, os que não são provedores, iriam morrer ou de fome ou pelas condições climáticas agravantes. Aos poucos, os peralotas restantes, os que têm mais capacidade para aguentar o calor e que querem continuar vivos, passariam seus genes à frente. Além disso, como Arbúria é um planeta de férias, muitas outras espécies estariam nele e não conseguiriam mais sair, criando uma rivalidade contra os peralotas para conseguir recursos. Os peralotas que nascerem com pelos mais diferenciados pelo corpo e com mais sensibilidade teriam mais vantagens. Sim, pelo menos o co-criador de Ben 10, que é o Duncan Roleal, explica que o bala de canhão e por extensão os peralotas arburianos são capazes de manobrar ao redor de seus arredores em forma de bola graças aos seus pelos curtos em seus corpos, registrando mudanças no ar e movimentos ao seu redor. É isso e também a sua excelente audição. O bala de canhão recebe algo semelhante à ecolocalização, dando-lhe a eles uma espécie de visão sem olhos. Logo, conforme o tempo, esses peralotas já acostumados com a mudança climática teriam cada vez mais pelos grossos em partes específicas do corpo. Isso pois os pelos machucavam grandes predadores que os tentavam comê-los. No futuro, seriam estes pelos que virariam os espinhos do bala de canhão supremo. E isso faz muito sentido, porque o que dá a capacidade de reduzir o atrito é as suas exoplacas e os produtos químicos nelas. Produtos químicos esses que iriam modificando esses pelos que foram nascendo na espécie através da seleção natural, né, para vencer os predadores e no final virariam os espinhos. Tudo fica ainda mais coeso quando sabemos que são os espinhos do bala de canhão supremo que dá atração adicional e o faz não perder tanto impulso. Logo, os espinhos vieram através da seleção natural, pois os peralotas com pelos nas exoplacas eram os mais propensos a ficarem vivos, e isso foi sendo modificado naturalmente conforme o tempo foi passando. Uma mudança notável é eles serem blindados e feitos de um material que absorve radiação naturalmente, e isso foi afirmado por um merchan oficializado pela Cartoon. Então os peralotas ficarem blindados é porque praticamente eles são e até refletem lasers, mas devido à mudança climática se tornando mais radioativa e o jeito que os pelos foram se adaptando para virar espinhos e até mesmo a biomagnificação ocorrendo com eles comendo compostos químicos, tudo isso fez com que no final, e de forma natural e neodarwiniana, no final os peralotas arburianos saíram disso para isso aqui. Friagem supremo. Você é o que você come, certo? Nós, seres humanos, evoluímos nosso cérebro porque comemos carne. E o friagem evoluiu para soltar plasma porque comeu plasma. Sim, necrofrigianos comem plasma. Aqui diz o seguinte: necrofrigianos, que é da raça do calafrio, eles põem ovos só uma vez a cada 80 anos. Eles vivem no espaço onde é muito frio e se alimentam de plasma solar. E sim, o friagem supremo solta plasma, pois isso são suas chamas congelantes. Pois suas chamas congelantes, o fogo tão frio que queima,
queima são na verdade feixes de plasma que consomem o calor daquilo que toca. Na simulação de Killmiss Supremo, ou seja, Killmiss no pior cenário possível, ao longo de milhões de anos, necrofrigianos tiveram que aprender a estocar seu alimento dentro de si e não serem tão gulosos, pois com a escassez de alimentos e com os Psycho-Leoterrâneos dominando tudo no planeta e se proliferando, é nítido que a seleção natural favoreceria os necrofrigianos menos esfomeados. Então, os necrofrigianos estocariam grandes quantidades de plasma quando possível e ficariam tempos longuíssimos sem comer novamente. Os que não aguentassem fazer isso iriam morrer. Conforme o tempo fosse passando, eles iriam nascendo com essa capacidade, pois os que restaram passaram esses genes e pequenas mudanças iriam ir ocorrendo ao passar do tempo. E esse estoque de plasma ficaria próximo dos órgãos responsáveis pela criocinese, fazendo depois de bastante tempo de evolução, eles terem a capacidade inata de soltar chamas congelantes, um plasma que gera um fogo tão frio que queima. No mais, conforme o tempo, os necrofrigianos evoluídos desenvolveram um isolamento térmico interno muito regulado. Então, essa resistência ao calor está associada a isolamento térmico. Eles desenvolveram um reservatório torácico acoplado ao trato respiratório, revestido internamente de algum material que isola a temperatura. E embora os necrofrigianos evoluídos possam ficar invisíveis, essa habilidade veio dos genes que os permitiram ficar intangíveis, pois embora a intangibilidade seja muito útil e eles ainda as mantiveram, ela não serviria para fugir dos Psycho-Leoterrâneos, pois eles também podem ficar intangíveis. Então, depois de um tempo, a seleção natural favoreceria e mutaria determinados genes dessa função para que o contorno em torno da intangibilidade ficasse cada vez mais transparente, até conforme o tempo fosse passando, determinados necrofrigianos ficassem invisíveis e não intangíveis. E depois de mais um tempo, eles teriam a capacidade de fazer os dois. Macaco-aranha supremo. Na evolução, eles ficariam mais gordos também para estocar energia, e assim sempre comiam o que conseguiam nas árvores. E como sua mandíbula ficou mais brutal, creio que eles começaram a se alimentar mais de seres vivos, pois frutos bons em um ambiente como o pior cenário não parece uma ideia palpável. A seleção natural favoreceria aracnochimps gordos a sobreviver. Aracnochimps como o Misaru, todavia devido à gordura e o alto porte, eles seriam alvos fáceis. Isso é provável pelo próprio Misaru sendo morto por tubarão de raiz. Então eles solucionaram o problema da escassez de comida, mas não solucionaram o problema de serem capazes de lidar com os predadores. Então, conforme o tempo, devido às altas quedas de aracnochimps avantajados, isso iria perfurando seus ossos e costelas e deixando a ferida à mostra. Todavia, é o pior cenário. Ou você luta para sobreviver ou você morre. Então, os aracnochimps que caíssem das árvores mutacionadas pelo clima iriam se deparar com os predadores terrestres. Nas árvores, iriam se deparar com os predadores voadores e outros que dividem território. No mais, seria encrenca para todo lado. E as feridas ocasionadas são de menos. É muito problema para se preocupar. E nisso, conforme o tempo fosse passando, eles nasceriam com essa parte rasgada e com órgãos saindo dela, pois como é uma parte sensível, nascer assim já impediria disso ser um problema. A seleção natural favoreceu isso, e no futuro, esses órgãos se tornariam as pernas do macaco-aranha supremo, algo que veio por um motivo X, mas também ajudou muito o motivo Y, pois com as pernas da aranha, eles agora podem mover-se mais rápido e teriam menos chances de cair. Com o avantajar dos seus corpos e as pernas de aranha, sua cauda se tornou inútil, e por conta disso, o órgão responsável pelas teias iriam subir para o seu peito conforme os anos, fazendo ele soltar teia pela boca. E como a sua boca foi modificada pelo tempo para ele poder comer mais carne, ele pode quebrar sua mandíbula para comer, e isso ajudou também a soltar as teias. Fogo-fato supremo. O corpo do fogo-fato supremo é de cor marrom escuro. Ele é como madeira petrificada, tá ligado? E agora tem 3 conchas de gosma azul contendo uma solução orgânica semelhante a um gel de cor azul feita de napalm de querosene, e está em cada um de seus braços e um bem grande nas suas costas. No pior cenário, a seleção natural favoreceria a regeneração, o que faz sentido, pois eles levariam ataques constantes de predadores. E quem afirma que a seleção natural favoreceria esse poder nos metanosianos hiperevoluídos é o próprio Matt Wayne, que é um dos diretores mais importantes de Ben 10. No mais, com o passar do tempo, seus poros iriam receber sílica, seja através de comer rochas ou alimentos que possuem areia de alguma forma. Ao longo de muito tempo exposto à sílica, a seleção natural veria que isso é eficaz, pois os metanosianos adaptados a isso seguiriam mais vivos por estarem mais resistentes. No final, eles se tornariam de madeira petrificada e não perderiam a sua capacidade regenerativa, mas ao invés de uma regeneração molenga, iria ser uma regeneração dura. Então, ao invés de ter uma regeneração estilo a do Boros, eles ficariam com mais regeneração estilo a do Hulk. Não no mesmo nível, obviamente, mas nessa pegada aí de uma regeneração provinda também de enorme resistência. Apesar do metano possuir um poder calorífico mais alto do que o querosene no mundo real, o que significa que ele queima mais quente do que fornece calor. No verso de Ben 10, não é assim que a banda toca, e as chamas azuis provindas de querosene são muitíssimas vezes mais poderosas do que as inflamadas por metano. Logo, como ele tem napalm de
querosene, a seleção natural fez os metanosianos evoluídos armazenarem pequenos fósseis ou outras coisas durante o processo de sílica. Isso iria se mantendo neles conforme a evolução, e depois de muito tempo, se tornaria uma substância como o petróleo. E depois de mais de uma era, os metanosianos teriam napalm de querosene em sua composição, e poderiam usar de chamas azuis. Com isso tudo tendo ocorrido de forma natural e neodarwiniana. Enormossauro Supremo. Galera, o Enormossauro Supremo sapiente lembrava do seu pior cenário possível. Ele lembrava que a sua mãe o tentou comer antes mesmo dele chocar do ovo. É sempre bom começar com as raízes psicológicas. Me fale da sua relação com sua mãe. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. Então a gente sabe que o pior cenário possível desse bichão aí é sinistro. Afinal, canibalismo entre mãe e filho, entre espécies racionais, é algo nojento e escrupuloso só de imaginar. Normalmente, em Terradinos, os seres não evoluíram para viver juntos pacificamente. Existem facções, e elas são facções beligerantes. Cada grupo procura constantemente tomar para si o controle da sociedade. No entanto, os Vaxasaurianos conseguiram restaurar temporariamente a ordem através da sua superioridade física. Mas ainda há preocupações de que a violência e o caos retornem, destruindo esse lindo planeta de uma vez por todas. No pior cenário, essa preocupação se tornaria realidade, e a guerra rolaria torto e à direito com Turbosaurianos, destruindo cidades com seus poderes de energia estelar e com outras espécies também causando o terror. Além desses, os predadores Calcifex Ultimasaurias iriam se proliferar e acabar com a maioria dos Vaxasaurianos. Apenas os mais fortes e resistentes sobreviveriam a essa guerra. Logo, a seleção natural não iria favorecer os que conseguissem ficar maiores mais facilmente, e sim favorecer os que tivessem mais dificuldade para isso. Pois os que tiverem dificuldades em crescer de tamanho se melhoraram em outras coisas. Afinal, a seleção natural trocaria a expansão por distorção, ao invés de se expandirem e ficarem enormes. Os Vaxasaurianos começariam a distorcer os seus ossos para receber ataques com mais facilidade e tancar mais. E aí, eles aprenderiam a distorcer os seus ossos e soltar mísseis de fragmento com eles. Algo muito útil contra os Calcifex Ultimasaurias, pois eles são espécies que perdem mais facilmente quando são atacados à distância. A cor verde deve ter sido provavelmente uma mutação que a seleção natural favoreceu para que os Vaxasaurianos evoluídos pudessem se camuflar no ambiente. Ficar camuflado é mole, né? Mas agora eu quero ver se camuflado e deixar ultra mega like aqui, tá ligado? Ou então, se camuflado e deixar o seu comentário sobre o que a gente poderia trazer a mais aqui no canal. Essa eu quero ver, galera. Comenta aqui o melhor comentário. Eu vou estar deixando um coraçãozinho aí pra vocês, viu? Não se esquece também, galera, de me seguir nas redes sociais. Eu geralmente não peço muito aqui no final dos vídeos. Segue lá o Lucas Sabedoria no Instagram, que eu tenho certeza que você vai curtir, valeu? Mas calma, não precisa ir embora, porque aqui do lado tem outros vídeos que você pode continuar assistindo. Esse balãozinho você pode se inscrever com o sininho, e aqui tem 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, valeu? Eu sou o Lucas Sabedoria, é nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau, tamo junto.